Olá para você que acompanha aí a minha série de Química Orgânica aqui do canal Revisada. Olha só, hoje estamos aí chegando no 16º vídeo, de nomenclatura, onde eu vou tratar com vocês a nomenclatura das amidas, tá certo? Agradeço aí a quem está acompanhando a série, já tem muito tempo que essa série está no ar e a gente vai finalmente aí chegar ao fim dela, quando eu vou pegar e fazer uma revisão geral com um resumo bem simplesinho para facilitar os estudos de vocês, tá certo? Então, gente, ó, aqui nós temos a estrutura orgânica que caracteriza a presença da amida. Esse grupamento aqui, ó, onde nós temos um carbono ligado duplamente a um oxigênio e a um nitrogênio, nós chamamos esse grupamento aqui de acila. Tá certo? É importante vocês terem cuidado de não confundir esse grupamento com o grupamento da amina. A amina que nós vimos no vídeo anterior, ó, é só o nitrogênio ligado aos radicais carbônicos, né? Aqui no caso não, ó, é um carbono ligado ao nitrogênio e esse nitrogênio obrigatoriamente tem que estar ligado a um carbono que tem uma ligação dupla com o oxigênio, tá certo? Então, a presença desse grupamento aqui, o grupamento acila, é o que determina a presença de uma amida. Para ficar mais fácil de a gente lembrar, sempre é melhor com os exemplos, né? Então, assim, ó, o exemplo de uma amida seria aqui no caso, ó, a amida mais simples, o carbono ligado duplamente ao oxigênio, ligado ao nitrogênio. Esse nitrogênio ligado a dois hidrogênios e esse carbono ligado aqui a um hidrogênio. Nós temos aqui, ó, a presença da acila, tá? Então essa estrutura é uma amida. O mesmo você pode ver nessa outra estrutura aqui, ó, um pouquinho mais complexa, mas não tão diferente assim, ó. Carbono ligado duplamente ao oxigênio, ligado ao nitrogênio e aos seus respectivos hidrogênios de estabilização. Aqui nós também temos, ó, a presença da acila, ok? Então, gente, nós temos aqui evidentemente a função orgânica amida. Esse é o primeiro passo para você saber nomeá-la, identificar a presença desse grupo dentro do composto orgânico. E aí agora vamos para o que importa, né? A nossa série é sobre nomenclatura e aí eu trouxe aqui, ó, esses três compostos orgânicos, essas três amidas. Eu já deixei destacado aqui em azul, ó, a função acila, para a gente saber que de fato se trata aí de amidas. E a nomenclatura, como é que faz? Olha, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: nós vamos contar quantos carbonos tem na cadeia principal. Aqui nesse, ó, quantos carbonos tem na cadeia principal? Que é bem simplesinho, só tem um. Então, pela regra, um carbono traz o prefixo met. Esse carbono está ligado a outros carbonos, né? Ele só possui ligações simples a outros carbonos. No caso, por possuir somente ligações simples, ele vai ter aí o infixo an. E por se tratar de uma amida, nós vamos colocar o sufixo amida. Então aqui nós temos o composto metanamida, tá certo? Bem simples, né, a nomenclatura. Aqui a diferença desse para esse é que a gente adicionou um carbono a mais, tá? Então, seguindo a regra da quantidade de carbonos, nós temos dois carbonos na cadeia principal. Então nós temos aqui, ó, o et, só possui ligações simples. Então o infixo an, e por ter a presença aqui da acila, né, que define uma amida, vamos colocar o sufixo amida. Muito fácil, né? Aqui no final, ó, a mesma estrutura que essa, só que com um carbono a mais. Nós temos então, ó, 1, 2, 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos é prop.
só temos ligações simples, então o infixo -an, e por se tratar de uma amida, o sufixo amida. Legal, né? Bom, aí tem sempre aquela história. Na hora que o professor ensina é tudo muito fácil. Só que aí quando a gente vai pro exercício ou para a provinha, a gente se depara com uma situação como essa. Olha só. Ninguém falou aqui em ligações duplas ou triplas, né? E aí como fazer para nomear essa amida? Olha, é importante lembrar que esse NH2, ó, é a mesma estrutura da acila, tá certo? A diferença é que aqui eu indiquei o que é que está ligado a essas duas outras ligações aqui, tá certo? Então vou deixar aqui de lado para a gente tomar como referência. Então, de fato, isso é uma amida. Como nomeá-la? A primeira coisa que você vai fazer é numerar a cadeia principal a partir do carbono da acila. Então aqui nós temos, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4, ok? Vamos agora identificar em qual carbono parte a ligação tripla ou dupla. No caso aqui é uma ligação tripla, então é no carbono 3. Nós temos 4 carbonos, o prefixo aqui, ó, é o but. Vamos indicar agora a posição de onde se encontra esse carbono com ligação tripla, tá? Então, ó, o carbono 3, ele tem uma ligação tripla. Só para relembrar, ó, quando nós temos ligações simples, o infixo é -an, quando a ligação dupla é -en, e quando a ligação tripla é -in, né? Então, ó, uma ligação tripla, -in. E o sufixo, né, traz aí o nome principal da função, que é a amida. Então nós temos aqui o 3-in amida, but 3-in amida. Essa é a estrutura em questão. Vamos agora para uma situação onde nós temos uma ramificação, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar qual é a cadeia principal. E para isso a gente começa numerando a partir do carbono da acila. Então, ó, este aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. E agora, professor Fernando, para onde eu vou? Para frente ou desço? A cadeia principal é a que tem o maior número de carbonos. Então, ó, ela vem para cá e desce. Carbono 4 e carbono 5. Tá aqui a nossa cadeia principal. Então, este aqui, ó, vai ser considerado uma ramificação. Em vídeos passados eu já mostrei como nomear ramificações, mas só lembrando aqui, ó, essa ramificação tem um carbono somente ligado no carbono número 3. Então, ó, essa ramificação vai se chamar 3-met, porque é um carbono só, e o sufixo -il, que indica que isso é uma ramificação. E agora a gente parte para fazer a nomenclatura total. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Indicar em qual carbono está a ramificação. É, no caso, o carbono 3. É uma ramificação do tipo metil, porque é um carbono só. E aí vamos dar um nome da estrutura da cadeia principal. A cadeia principal são 5 carbonos, então é pente. Como não tem nenhuma ligação dupla ou tripla, o infixo aqui vai ser -an, indicando que nós só temos ligações simples. E por se tratar de uma amida, aqui nós temos o sufixo amida. Temos então o 3-metil pentanamida. Legal? Muito bacana, né? São regras que você precisa praticar, gente. E por fim, eu trouxe aqui essa situação na qual nós temos nas estruturas da acila, né? O carbono, ao invés de estar ligado somente a hidrogênios,
ele está ligado aí a radicais carbônicos também, né? E aí como fazer isso, né? É a mesma coisa dos outros, a diferença é que nós temos que dizer que no carbono, perdão, que no nitrogênio existem ramificações, tá certo? E aí o passo é o seguinte, ó. Primeiro vamos identificar o nome dessa ramificação aqui. Essa ramificação do nitrogênio vai se chamar N-metil. O N indica que tem um metil ligado ao nitrogênio, tá? Vamos fazer logo desse outro aqui, ó. Qual é o nome dessa ramificação? Também é N-metil. E esse outro aqui é uma ramificação do tipo etil. Então, nós vamos dar o nome dessa ramificação aqui, ó, de N-etil. Vamos partir agora para a nomenclatura completa, né? Então, olha só. Primeira coisa que a gente faz é colocar o nome da ramificação. Então, esse daqui vai ser o N-metil. Nós temos 1, 2, 3 carbonos. Então, ó, prop, somente ligações simples, nós temos um infixo an, e por se tratar de uma amida, o sufixo amida. Esse é o N-metilpropanamida. E esse daqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que você tem que colocar as ramificações do nitrogênio em ordem alfabética, certo? Então, nós temos aqui primeiro o N-etil, seguido de N-metil. Vamos agora dizer quantos carbonos tem aqui na cadeia principal. Prop, só tem ligações simples, an, e por se tratar de uma amida, amida. Massa, né? Muito bacana, eu gosto muito da nomenclatura das amidas, ela segue uma lógica muito interessante. Ó, ficou na dúvida, galerinha? Manda aí para revisado@gmail.com ou pode me procurar direto aí nas redes sociais, tá aí o meu Instagram, Fernando BS Filho, ou lá no Facebook, a página do canal que é A Revisada, tá certo? Tô atento aí às mensagens, tentando responder diariamente, e é isso. Agradeço mais uma vez a quem está acompanhando a nossa série e eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!